Tudo bem, quarto ano? Nós, na aula passada, nos vídeos passados, começávamos a falar sobre o processo de execução, o rito propriamente dito. E nessa sequência de artigos que nós estávamos desenvolvendo, eu avisei isso na outra aula, que a gente pulou deliberadamente, na verdade, dois capítulos que tratam da responsabilidade patrimonial do executado e das possibilidades de fraude no eventual tratamento que o devedor dê ao seu patrimônio. E nós vamos começar, portanto, a falar disso, dessa chamada responsabilidade patrimonial do executado, a partir do artigo 789. A gente tem que entender o seguinte: há uma enorme relevância na questão patrimonial do devedor, sobretudo nas ações de execução que envolvam obrigações de pagar. Por quê? Porque a gente viu desde o começo que a ação de execução, especialmente, repito, nas obrigações de pagar, ela vai promover atos que tendem a entregar para o credor o dinheiro objeto do crédito. E, portanto, necessariamente pode acontecer de que se encontre no patrimônio do devedor a forma de pagamento desse crédito. Portanto, a questão patrimonial do devedor está muito vinculada ao processo de execução de obrigações de pagar, porque o resultado final de uma execução de pagar pode ser o alcançamento do patrimônio do devedor, o que se dará através de atos de constrição, que a gente chama, a penhora, o arresto, a avaliação e a expropriação. Então, há uma enorme relevância em se estudar adequadamente como é que se dá essa proteção ao credor do ponto de vista do patrimônio do devedor. Então, é muito importante que a gente defina essas condições. A primeira regra fundamental é que, no primeiro momento, o que responde pela dívida do devedor é o seu próprio patrimônio, ou seja, o patrimônio dele, o patrimônio que existe no instante em que a execução é processada. Mas também o seu patrimônio futuro, ou seja, tudo aquilo que ele vier a adquirir por qualquer meio, por herança ou por aquisição por ato inter vivos, isso também se torna uma garantia. Então ele responde por um débito executável, não só com o seu patrimônio presente, mas também com o patrimônio futuro. Então, é uma regra bastante importante. Os bens atuais e aqueles que ele vier adquirir responderão pela dívida que ele tem. É óbvio, portanto, que são os bens que ele possui e não bens de terceiro. E são os bens que ele possui agora e que venha a possuir. Entretanto, a gente vai ver já em seguida, já agora, que eventualmente nós teremos duas exceções a essa regra. Repito, quais são as regras? Que respondem pela dívida do executado, os bens dele, atuais e futuros, portanto dele e não de outros, atuais e futuros. A primeira exceção é a que trata da possibilidade de que se exclua do patrimônio do devedor alguns bens. Ou seja, alguns bens do devedor não vão ser alcançados pela execução. São bens protegidos. Há, portanto, um grupo patrimonial protegido pela lei e que o credor não poderá conseguir invadir, não conseguirá atingir esse grupo de bens, que são os bens impenhoráveis, que a gente vai ver oportunamente. A segunda exceção é a seguinte: há também a possibilidade de que numa execução contra um determinado executado, a gente alcance efetivamente patrimônio de terceiro. Um terceiro que eventualmente está vinculado ou a essa obrigação ou ao bem que deu origem à execução. Então, embora a gente como regra entenda que é o patrimônio do devedor que responde, é possível, primeiro, que nem todo o patrimônio do devedor responda, e segundo, é possível que a gente alcance, por algumas situações peculiares, um bem que hoje seja de propriedade ou pertença a uma outra pessoa que não o próprio executado e que por exceção e por algumas condições legais vai acabar por ser atingido numa execução da qual ele não pertence. E é isso que a gente vai começar a tratar em seguida, tá bom?